Oi, tudo bem? Mais uma semana, mais uma aula de ensino religioso e hoje vamos começar conteúdo novo. Sim, nas últimas semanas nós vimos então essas primeiras crenças religiosas com a religiosidade na pré-história. Também falamos sobre o politeísmo, né, nas grandes civilizações como Egito e Mesopotâmia. E agora nós vamos começar a estudar nesse segundo trimestre as grandes tradições religiosas, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre diferentes religiões, diferentes crenças, diferentes símbolos religiosos, diferentes rituais, diferentes livros religiosos. A ideia é que a gente possa conhecer um pouquinho das principais religiões que a gente tem aí no mundo, tá? Então, já vou colocar aqui meu cronômetro para não falar por tempo demais e vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa conversar sobre o texto da aula de hoje, que está aí no Class disponível para vocês. Parece muito grande o texto? Parece, eu sei, mas não é tão grande assim, porque temos aí muitas imagens, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre as maiores religiões mundiais. Temos aqui uma espécie de ranking das 10 principais religiões mundiais, começando aí pela 10ª, indo até a primeira, em número de adeptos, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma. A ideia é que a gente possa conhecer um pouquinho mais de alguns aspectos dessas diferentes religiões, principalmente, assim, onde elas, a gente tem um maior número de adeptos, assim, um resumo muito rápido das suas principais crenças, para que a gente, né, entenda um pouquinho onde essas religiões têm mais fiéis, tá bom? Então, vamos aí. A primeira, né, a 10ª nesse ranking de 10 maiores religiões do mundo, com 12 a 19 milhões de adeptos aí ao redor do mundo, temos a Wicca ou Wicca, dependendo aí de quem pronuncia, e o neopaganismo. Todas essas, né, religiões que eu vou citar aqui, elas têm acompanhadas aqui de símbolos religiosos, de imagens, né, que identifica alguns dos principais símbolos, né? Que temos um altar, né? O pagão, para que vocês, né, entendam um pouquinho como funciona. E aqui nas religiões, né, do neopaganismo, a gente tem uma influência de crenças, né, religiosas, tanto europeias quanto, né, de outras partes do mundo, que surgiram antes ainda do cristianismo, né? Então, são práticas que creem num poder sobrenatural, e não em santos ou deuses, muitas vezes, mas em princípios como a magia, questões físicas e espirituais, né? Símbolos como masculino e feminino, nessas forças que vêm muitas vezes da natureza, né? É uma relação muito importante com a natureza, com o que está ao redor, né, de si, no sentido de que as pessoas possam, né, descobrir um pouco mais sobre si mesma, se conectar com essa natureza, né, e entender aí como a sua mente e seu corpo funcionam. Então, são celebrados, por exemplo, os ciclos da vida, né, festivais sazonais, a gente tem muitos solstícios de verão e inverno, né, que são os dias mais longos, né, no caso do verão, e o dia mais curto, né, do ano, no caso do inverno. Então, a gente tem, né, muitas festas, muitas celebrações, que dizem respeito a essas crenças de ligação com a natureza, algo muito menos organizado, não são religiões tão organizadas, no sentido de ter uma estrutura, ter uma hierarquia, sabe? Mas que tem essa intenção de se reconectar com a natureza, tá? No nono lugar da nossa lista está o Espiritismo, com cerca de 13 milhões de adeptos aí ao redor do mundo. Aqui a gente tem uma imagem do que seria uma psicografia, né, quando esses médiums recebem aí essas mensagens e as escrevem, né, em alguns rituais, né, do espiritismo. O espiritismo, assim como o neopaganismo, por exemplo, não é visto como uma religião estruturada. Isso vai acontecer bastante na aula de hoje. Nem todas as religiões são como a religião católica, por exemplo, que tem aí uma hierarquia de, né, temos
um bispo, temos padres, temos, né, igrejas, esses santuários, assim, né? Nem todas as religiões vão ter essa mesma hierarquia, essa mesma organização. E tá tudo bem, são formas diferentes de crer, né? E isso é muito legal, na verdade. Então, na verdade, essas práticas compõem, né, esse ranking de 10 maiores religiões exatamente pelo número de adeptos, né? Isso influencia muita gente aí ao redor do mundo. Então, as bases da doutrina do espiritismo se dão na questão da sobrevivência do espírito depois da morte e na reencarnação, né? Eles acreditam muito que esse espírito reencarna, né? Ele sobrevive depois da morte. Essa questão de termos um corpo é algo passageiro, né? Esse espírito continua, e inclusive a própria caminhada aí dessa reencarnação é algo, né, feito tanto para que tu, né, pague alguns dos teus pecados, ou que tu aprenda, né, a ser uma pessoa melhor ao longo, né, dessa jornada. Essa religião, né, o espiritismo, teve origem na França, com a publicação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, né, em termos de comunidade, né, os brasileiros têm o maior número de espíritas, no caso, com 1,3% da população do Brasil se identificando como espírita. No oitavo lugar, nesta nossa grande lista de principais religiões, temos o judaísmo, que tem entre 14 e 18 milhões de adeptos ao redor do mundo. Vocês veem aqui essa imagem do Muro das Lamentações, lugar sagrado para os judeus, lá em Jerusalém. O Muro das Lamentações, inclusive, é uma das paredes, né, que teria sobrado do Templo de Salomão, em Jerusalém, que está aí, né, de pé até hoje, com quase 3 mil anos, né, de existência. É uma das 3 principais religiões abraâmicas. Religiões abraâmicas são religiões que surgiram com Abraão, né? O Abraão é uma figura, né, um personagem da história dos hebreus. É ele quem funda essa religião monoteísta, essa crença na existência de apenas um Deus. E dali em diante a gente tem, né, algumas religiões, o judaísmo é a primeira, e depois, né, já vou falar sobre as outras, mas a gente tem essa crença no monoteísmo. Era algo novo até então, né? Se especula, não. Até hoje não se encontrou nenhum registro efetivo de que Abraão tivesse existido, tá? Não se tem um registro dessa pessoa, um registro histórico. Se tem, sim, a narrativa, tanto nos livros sagrados judaicos, quanto nos livros sagrados do cristianismo, tá? Mas o que se diz? Que o Abraão, mais ou menos 2000 antes de Cristo, né, espalhou essa crença no monoteísmo, e a partir daí a gente tem a criação de religiões monoteístas, tá? O judaísmo sendo a primeira delas. O judaísmo, então, ele não é apenas, né, uma religião, mas é também uma filosofia e um modo de vida do povo judeu, toda uma questão específica do povo judeu. E essa relação né, se traduz nessa relação de aliança desenvolvida entre Deus, né, no caso, e os filhos de Israel, que seriam, então, esses judeus. Então, nessa oitava posição, temos o judaísmo. E na sétima posição, já aparecendo aqui o título, o sikhismo, com cerca de 20 milhões de adeptos. Vejam aqui, né, uma imagem do Guru Nanak, né? O sikhismo, ele não é uma religião que a gente ouve muito falar aqui no Ocidente. Mas o que acontece? No século XVI, no Oriente, a gente tem a fundação dessa doutrina monoteísta. Ela é diferente, né, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, mais praticados aqui no Ocidente, tá? Mas ela foi criada a partir, né, dos ensinamentos do Guru Nanak, esse que aparece aí na imagem para vocês.
Então, é uma religião que surgiu na província de Punjab, na Índia, e tem vários dos seus, né, adeptos vivendo ali, tanto na Índia quanto em Fiji, tá? E é uma religião que se liga exatamente a esses ensinamentos desse guru. É monoteísta nesse sentido, mas não é muito praticada, não é muito conhecida aqui no Ocidente. Mesmo tendo, né, vejam aí um número de cerca de 20 milhões de adeptos, que é um número bastante expressivo. Em sexto lugar, que já é um pouco mais conhecido aqui no Ocidente, temos o shintoísmo, que tem cerca de 27 a 65 milhões de adeptos. Vejam que os números não são muito exatos aqui. Aqui nessa imagem, então, vocês têm um portal shintoísta, né? Esse portal identifica, então, a proximidade com o templo sagrado. O shintoísmo, ele é classificado como uma religião por estudiosos aqui ocidentais, mas ele é muito mais, novamente, uma espiritualidade tradicional, né, uma religião não estruturada, praticada pelos japoneses. Então, a gente tem, né, uma série de crenças aí da pré-história japonesa, né, bem regionais, bem locais, que são, né, sintetizadas no shintoísmo. Novamente, não é uma religião super organizada, mas temos aí, né, algumas práticas, né, de crenças bastante antigas no Japão. Depois, aí já crescendo nossos números de adeptos, temos o budismo, com cerca de 376 milhões de adeptos ao redor do mundo. Aqui vocês veem na imagem, então, o templo do Buda de Primavera, tá? O budismo, ele tem como base o ensinamento do Siddhartha Gautama, Buda, né, conhecido como Buda, que viveu em 600, mais ou menos no século VI, século VII antes de Cristo, tá? A sua procura é pela realização plena da natureza humana. Existiria, então, para o Buda, um ciclo contínuo de morte e renascimento, né, que não se extingue, e todas as vidas, né, tanto presentes quanto passadas, né, elas acabam sendo interligadas. Também é uma religião que ocorre muito em países do Sudeste Asiático, Tailândia, Camboja, Japão, né? Então a gente tem aí novamente, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns templos budistas, mas é uma religião que tem o maior número de adeptos na Ásia também. Vamos adiante, então, com a quarta religião em número de adeptos, a religião tradicional chinesa. Tem cerca aí de 400 milhões de adeptos ao redor do mundo. Vocês veem aqui, né, nessa imagem, alguns símbolos tradicionais dessa religião. Novamente, a gente não tem aqui uma religião super estruturada, mas a gente tem, né, um conjunto complexo aí de diversas religiões, tradições filosóficas que são praticadas na China. Então, os adeptos, né, eles acabam juntando aí uma série de credos, práticas de várias doutrinas diferentes, como o budismo, o taoísmo, e aí acabam, né, juntando essas filosofias no sentido de tentar se conectar, né, com suas crenças, tentar, né, uma perspectiva melhor de vida. Então tem mais esse sentido do que especificamente uma tradição religiosa super organizada. Bom, passamos então ao hinduísmo, com cerca de 900 milhões de adeptos, estamos batendo quase a casa de 1 milhão de adeptos aqui, 1 bilhão de adeptos no hinduísmo, e vocês veem aqui, nessa imagem, Durga, uma das divindades do hinduísmo. Como a base principal do hinduísmo são os Vedas, que são textos sagrados, e que abrangem, né, várias seitas e variações. O hinduísmo pode ser monoteísta ou politeísta, dependendo da crença. Tem hinduístas que creem em apenas um deus em específico, enquanto que outros acreditam, né, que há um panteão de deuses hindus. Então, esses Vedas,
né, eles nem sempre são usados por todas essas doutrinas, inclusive algumas, né, não acreditam que haja um corpo único, né, de escrituras ou doutrinas. Os hindus, né, os praticantes do hinduísmo, eles formam cerca de 80% da população do Nepal e da Índia, e um dos principais templos religiosos do planeta está localizado, né, é de propriedade, né, desses hinduístas, sendo depois convertido num mosteiro budista, mas, né, a gente tem aí essa grandiosidade dessas obras, né, no sentido de serem obras religiosas feitas, né, para honrar um Deus, e que tem, né, um tamanho, uma suntuosidade, um luxo, né, muito grande, tá? Vamos aí à segunda religião em número de adeptos no mundo, com o islamismo, com cerca de 1,6 bilhões de adeptos. Aí estamos batendo a casa dos bilhões. O islamismo é também uma religião abraâmica, também descende de Abraão, né, embora ela seja posterior, tenha sido criada aí no século, entre o século 7 e o século 8 depois de Cristo, mas é uma religião monoteísta que acredita, né, que Alá é o único Deus, né, Maomé seria então o profeta, né, Maomé, ou na pronúncia, né, árabe, Mohammed, né, seria o único profeta. E a gente tem aqui nessa imagem a representação de um Alcorão, um livro sagrado dos islâmicos. Essa é a segunda maior, né, religião em número de adeptos, e se estima que daqui a 20 anos os muçulmanos vão representar mais de 1/4 da população mundial. O islamismo é muito praticado no Oriente Médio, no Oriente Próximo, em boa parte da África. A gente tem também na Ásia uma boa quantidade de islâmicos, e a gente tem muitas migrações, tanto para a Europa quanto aqui para as Américas, né, de populações de origem islâmica. Então, o Islã tem, né, se espalhado aí pelo mundo. Ainda a gente tem uma série de questões de preconceito em relação à doutrina, né, islâmica, muito por conta de questões como essa guerra santa, né, o fato de que muitos terroristas acabam invocando o islamismo, mas vamos conversar sobre isso durante esse ano letivo ainda, para tentar, né, desfazer um pouco dessa má impressão que muita gente tem sobre essa tradição religiosa. Por fim, né, estando em primeiro lugar em relação ao número de adeptos, temos o cristianismo com cerca de 2,2 bilhões de adeptos. É importante a gente lembrar que o cristianismo, né, essa doutrina, ela se subdivide em diversas religiões diferentes. Então, a crença, né, na existência de Cristo, ela é muito ampla, porque a gente tem desde religiões como o catolicismo, né, outras religiões surgidas com a reforma protestante, como o luteranismo, anglicanismo, por exemplo, e aí religiões bem mais recentes, como o neopentecostalismo, né, Assembleia de Deus, e outras, né, religiões, que ainda têm surgido, a cada ano a gente tem o surgimento de novas crenças cristãs, né, que fazem parte aí desse todo que é o cristianismo. Novamente, aqui a gente tem uma religião muito estruturada, mas que tem crenças diferentes, assim como, né, a gente já viu no caso do hinduísmo, que tem crenças diferentes, né, dentro do próprio hinduísmo. Aqui no caso do monoteísmo, do cristianismo, a gente tem sempre o monoteísmo, é uma religião abraâmica, né, que descende aí também de Abraão, mas a gente tem nessas dissidências internas, dentro, e isso é algo muito natural em se tratando de crenças, né? É muito comum que a gente encontre, né, os cristãos na Europa e no Ocidente, né, mas o cristianismo tem crescido, por exemplo, na
na África, né, que é nos países africanos existem muitas missões, né, de muitos missionários cristãos na África convertendo as pessoas ao cristianismo. O Brasil, né, é a maior religião, é um dos países cuja religião principal é o cristianismo, né, nas suas diferentes apresentações aí, e também a gente vai conversar sobre isso, um pouco mais sobre isso ao longo do ano. Bom, deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Cá estou, grande novamente na tela. Bom, a ideia da aula de hoje é que a gente possa realmente conhecer um pouco mais essas diferentes religiões, entender um pouco mais de onde elas são praticadas. Temos exercícios agora para fixar alguns conhecimentos, e aí nas próximas aulas a gente vai, né, desdobrando esse tema, conversando sobre diversos aspectos relativos a essas religiões. Então, já falei bastante, nós nos vemos na próxima aula, beijo e tchau!